Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a paternidade. Afinal, como essa responsabilidade muda a vida de pais e filhos? Eu trouxe aqui alguns dados que mostram a importância de falar sobre esse tema. De acordo com o IBGE, o censo mais próximo de 2021, que foi realizado, mais de 1,5 milhão de crianças não tiveram o pai registrado na certidão de nascimento na última década. Afinal, quais aspectos isso impacta na vida da criança e também da mãe? Como isso também interfere no psicológico daquele pai que abandonou o filho? E afinal, quais são as responsabilidades de se gerar e cuidar de uma nova vida? Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Observações o Jefferson Teixeira, ele que é psicólogo e vem ao nosso programa debater sobre esse assunto com a gente. Bom, Jefferson, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu começo Observações te perguntando justamente isso, né? Qual que é a importância da paternidade para o ser humano? A gente sempre fala, né, que é uma tríade, pai, mãe e ali o filho também, né? Qual que é a importância, então, dessa paternidade, principalmente quando esse elo, esse triângulo, ele é quebrado e fica, na maioria das vezes, a mãe tomando conta ali, exercendo dois papéis? Ótimo. Em primeira instância, Henrique, meu agradecimento a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, a grande satisfação falar sobre esse tema tão importante, ainda mais remetendo do domingo passado agora, que foi o Dia dos Pais, né? Uma data assim, muito importante, muito marcante. E quando a gente pensa na questão do molde, e, em outras palavras, da forma, né? Como que nós moldamos aí a questão da paternidade? Remete à construção de uma base, a gente busca uma base científica para poder, até mesmo porque é a primeira pergunta, para a gente poder construir essa base, para a gente poder dar sequência aqui. Então, quando a gente fala sobre esse molde, sobre essa forma, traz à mente a questão mesmo da constituição do próprio cérebro do ser humano, não é? Ou seja, nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O lado esquerdo é a parte mais lógica, racional, e a parte direita mais emocional, a parte mais criativa. E isso constitui-se também na formação do cérebro, o que molda o ser humano, o que comanda o ser humano é a mente. E aí, se tratando da questão da mente e, sobretudo, das emoções, segundo a visão da psicologia sistêmica, nós, seres humanos, nós somos 50% pai e 50% mãe. Ou seja, o masculino e o feminino dentro de nós. Olha só como que isso é forte e é importante. E já pararam para pensar também numa questão que é a seguinte, né? A própria constituição do homem e da mulher, em questão mesmo da fisiologia. O homem, ele tem os órgãos genitais para fora, a mulher tem os órgãos genitais para dentro. O que isso significa para esse molde, para a formação da psique de um ser humano? Não é? No caso aí desse triângulo, da tríade, né? O pai, a mãe e o filho. Como que isso acarreta diretamente na psique? O homem, ele tem os órgãos genitais para fora, significa emocionalmente que a falta da figura paterna na vida de um filho vai fazer com que esse filho se torne medroso, ele fique inseguro, ou seja, a função do homem é impulsionar esse filho para a vida, ou seja, para poder enfrentar os desafios com o peito aberto, buscar resiliência, enfim, toda essa questão de poder enfrentar esses desafios do dia a dia. Já a mãe tem aquele papel ligado à questão emocional, os órgãos genitais para dentro, para poder acolher, trazer esse filho, poder dar o afeto, dar a atenção, dar o carinho, o amor necessário aí que esse filho precisa, correspondendo aí essa parte emocional. Portanto, é de suma importância os dois papéis, em se tratando da paternidade. É tudo isso aí que nós falamos, porque o pai é a razão e a mãe é, sobretudo, a emoção. Agora, a gente percebe, Jefferson, e isso ao longo do tempo também, que muitas pessoas não estão preparadas para serem pais ou então para não serem mães. Ao mesmo tempo, também nós temos pessoas que já nascem com essa aptidão, né, com essa vontade de querer ter um filho, cuidar de uma outra vida. Afinal, quando chega essa responsabilidade, o que muda na psique do ser humano, porque ao ponto da pessoa querer ou não assumir aquela responsabilidade? Exato. Essa é uma ótima pergunta, porque influencia diretamente na construção da identidade desse filho.
porque a questão é que o pai e a mãe, eles assumem um novo papel. E aí, muitas das vezes, eles não têm a consciência da responsabilidade que é atribuída a esse papel. Então, é muito importante que se faça a priori essa reflexão para que as decisões elas sejam conscientes e que não aconteça, como a gente percebe em muitas estruturas familiares, a questão do abandono, da própria rejeição, da recusa, da fuga, enfim, até mesmo trazer esse sentimento de raiva. Poxa vida, né? Mas tomou a decisão e agora implica-se também essas responsabilidades com esse papel. Então é muito importante para a questão tanto do pai e da mãe relacionada a essa psique fazer essa reflexão a priori, para que quando vier esse filho, eles estejam o mais preparados possíveis. Agora, dentro desse assunto, né, eu falei no início do programa, em 2025 o Brasil atingiu um recorde aí, né? Mais de 1,5 milhão de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Sim. Por que muitos homens fogem dessa responsabilidade? Por que a gente fala foge? Porque ele realmente foge. Muitas das vezes ele some, muda para outra cidade, deixa a mulher ali a Deus dará, e ela fica com a responsabilidade, caso ela assuma também essa responsabilidade, como na maioria das vezes, de assumir aquele filho, né? Então, de assumir tanto na fase paterna quanto na fase materna também, até mesmo de prover para ele. Exato. Então, por que muitos homens, na atualidade, não estão, como diz, vestindo as calças e assumindo as suas responsabilidades? Essa é uma pergunta muito profunda, né? E a resposta também a gente tem que dar também a contento, que alguns, é claro, tem a questão de não querer exercer esse papel da paternidade. Vamos tirar essa questão da autorresponsabilidade pelas decisões, né, que foram tomadas, consciente ou inconscientemente falando. Agora, em se tratando em questão da psicologia, mais precisamente da psicanálise, ela traz uma reflexão para nós, é o seguinte, que esse pai, ele é o quê? Nós somos a somatória das nossas referências. Então, qual que foi o modelo? Qual foi a referência? Quais foram os afetamentos que esse pai ele recebeu da sua figura paterna? E, por sua vez, a figura paterna, quem recebeu do avô, ou seja, foi passado de geração para geração. E ocasiona no momento onde que ele para ele poder exercer esse papel aí da paternidade, em contato ali na educação do filho, das orientações, dos aconselhamentos, esse pai, inconscientemente, ele revive a sua própria experiência. As feridas, os traumas, os bloqueios, os desafios, e acaba que isso ocasiona o que nós chamamos de um processo de 3 aspectos, que é recusa, raiva ou fuga. Recusa é o exercício dessa paternidade, porque fica pesado, fica com raiva, né, de ter assumido esse papel, foi desejado ou não ali, tudo, mas vem esse sentimento de raiva. E em terceiro, essa questão da fuga. Então, fugir desse papel, não assumindo essa paternidade, fica mais fácil do que chegar e se posicionar, porque não tem os recursos emocionais internos para não apenas se posicionar, mas para poder se sustentar nessa posição de pai da paternidade. Agora, o que esse desprendimento tão fácil por um filho daquele indivíduo representa no campo psicológico? Porque a gente acha que é momentâneo, mas a gente imagina também que aquele pai que largou o filho para lá, ao longo da vida também vai remoendo aquilo ali. Como Exato. Que então lidar com isso? Eu posso atribuir alguns pontos. Dentre eles, o primeiro é a questão até que nós estamos deliberando, que é sobre a imaturidade emocional. É muito importante que seja trabalhado essa maturidade emocional, não é? Que tiver alguns desafios, alguns conflitos, esse desafio de se posicionar e tudo, que isso procure ajuda. Procure a ajuda de um profissional, alguém da confiança, para poder estabelecer essa maturidade emocional e se reorganizar no mundo interno, né? Um outro ponto também, a questão do medo do fracasso, que é atrelada exatamente o que traz esse modelo da paternidade nas gerações passadas, que é a questão do pai, que ele saiu porque ele era o provedor, a mãe cuidava dos filhos em casa e o pai, ele provia. Então, ou seja, carrega no seu inconsciente essa questão de prover, e aí vem a dúvida, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Poxa vida, né? Tem as demandas, né? Nós vivemos em meio a um sistema capitalista.
Então, ou seja, e que exige, a sociedade exige determinados posicionamentos, como que o pai ele vem administrar tudo isso, né, fazendo esse esforço fora, mas administrando também esse papel, então bate esse medo, né, do fracasso. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que será o suficiente? Enfim, várias perguntas que vão sendo respondidas ao longo, né, desse exercício da paternidade. Um outro aspecto também é a questão da negação da paternidade. A paternidade, seja pela falta dessa maturidade emocional, seja também no sentido da gravidez indesejada. Porque aí aconteceu, não é por acaso, digamos que um acidente de trabalho, né, de percurso. E aí, devido a ter sido um acidente para o pai ali, então ele mas eu não estava preparado. E agora, né, como que eu vou ser? Então, às vezes, aquilo que nós comentamos anteriormente, ele recusa e ele acaba fugindo desse papel, dessa responsabilidade. E um outro aspecto também, que também é importante e acontece muito a nível inconsciente, é a chamada repetição de padrões. Exatamente isso. Então, acaba inconscientemente, como uma forma de homenagear, não é, o pai, aquele pai homenageando ali, né? O pai homenageia o avô depois vem trazendo isso da hereditariedade como um padrão de repetição, então acaba se repetindo isso de forma inconsciente. Eu conheço um caso que eu atendi no consultório, que o paciente ali, que era o pai, ele teve um modelo lá que foi fazer a investigação toda familiar. Então ele acabou homenageando o seu pai e foi buscar as raízes, 3 gerações passadas, né? Então eles interromperam ali o casamento com a dinâmica de estrutura familiar, 1 ou 2 filhos, acabou interrompendo isso em determinada época. E aí a gente foi investigando e falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Praticamente quase que na mesma época, com a mesma idade ali do filho e tudo, até mesmo o biotipo da própria esposa, né? Todo o arquétipo ali. Então, ou seja, encontraram a mesma esposa com o mesmo perfil ali, né, psicológico e físico, o filho também na mesma idade, e acabou se repetindo aqueles padrões e tudo porque a força do sistema da repetição de padrões era maior, comandando o inconsciente, porque é a estrutura que nos governa, né? E acabou ditando, de fato, ali essa repetição de padrões ali para essa falha, né, digamos aí, no exercício da paternidade. Ou seja, só para as pessoas poderem entender, a nossa vida é uma repetição de ciclo, né? Aquilo que meu avô viveu, meu pai viveu também e automaticamente eu vou viver. Isso tudo, gente, na análise sistêmica, ou seja, o nosso inconsciente, né? Freud explica muito isso, a gente vai mais pelo inconsciente do que o consciente. Então, às vezes, a gente faz coisas que a gente não percebe, mas que é do nosso inconsciente. Então, por isso, essa repetição de padrão e que é necessário a gente fazer terapia, buscar ajuda para justamente se entender e cortar esses ciclos, porque se não houver esse corte também, automaticamente essa repetição vai acontecer ao longo das próximas gerações, não é isso? Com certeza. E até uma forma de dizer, pai, eu te amo, né? Então, ou seja, pai, mãe, eu amo vocês. Então, acaba repetindo esses padrões que acabam sendo negativos e é apenas com a tomada de consciência em processos, né, terapêuticos, treinamentos, enfim, cada um vai buscar aí constelação sistêmica familiar. Existem inúmeras abordagens na área do desenvolvimento humano, comportamental, para poder quebrar esses padrões repetitivos e para que as tomadas de decisões reajustem o inconsciente, porque, como você bem mesmo disse, né, o inconsciente é uma estrutura que nos governa em mais aí de 95%, tem estudos que falam até 98%. Mas a pergunta é, como sair dessa parte inconsciente? Poxa vida, eu quero ter autonomia, eu quero ter a governança da minha vida, como fazer isso? Exatamente essa é a resposta que nós demos. Então busque tomar a consciência, né, das suas ações para evitar essa repetição de padrões negativos. Ok, Jefferson, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a paternidade. Bom, Jefferson, dando sequência, né, à questão aí do abandono parental, que a gente estava falando no primeiro bloco, como que isso impacta principalmente para a mãe e para o filho? Que em tese não vão ter, né, aquela figura masculina, como você disse, para dar esse impulso, esse impacto para evoluir, para poder desenvolver, né? Então, às vezes, acaba a mãe tendo isso, mas a própria mãe tendo que desenvolver um lado paterno, mas que ao mesmo tempo foge muito também da estrutura genética dela e também sistêmica da questão, né? É verdade, é verdade. Esse impacto, ele vai muito mais além da questão financeira, né? Ele envolve questões emocionais, psicológicas e sociais, e haja vista quando a mãe ela fica com essa sobrecarga, ela fica com esse papel duplo. Então ela passa, como você bem mesmo disse, né, Henrique, a questão de ser o provedor, que seria, né, o papel do homem, do pai, e aí ela sai para poder trabalhar e ainda tem que chegar em casa e ainda suprir a questão da parte emocional, totalmente ligada a ela, que é aquela primeira pergunta que nós respondemos, aquela base que nós fizemos, né? Então, ou seja, isso acarreta para ela a questão de um desgaste físico e também emocional. E isso acaba afetando diretamente o desenvolvimento da criança. Eu tenho o conhecimento de um jovem, até inclusive amigo do meu sobrinho, tem faixa de 14 e 15 anos, aí percebe-se assim, tudo que ele tem uma vida assim, muito, muito jogada. Então, ausência de pai, ausência de mãe. E aí você percebe alguns atrasos na questão do desenvolvimento, tanto cognitivo, a questão da comunicação, dessa inteligência interpessoal, o relacionar-se com as outras pessoas. Você vê que falta essas competências, essa base, né? Porque
Isso, com certeza, ocasiona esse déficit tudo no desenvolvimento da criança nesses aspectos. Agora, nessas horas, quando a gente fala que a mãe também assume a responsabilidade de assumir ali a paternidade da questão, né? Ser mãe, pai, provedora e também acolhedora, como que isso também impacta para a criança? Por que eu pergunto isso? Porque muitas mães não têm uma rede de apoio, não tem uma avó para deixar a criança, não tem uma irmã, não tem cash, né? Não tem financeiro suficiente para pagar ali alguém para ficar com a criança. Então, às vezes, ela tem que deixar a criança ou na creche, ou então em alguma escola, ou até mesmo com o vizinho, enfim, dar seus pulos para poder prover a casa, mas ao mesmo tempo ficar ausente. A ausência da mãe também impacta para o filho, ou seja, aquele filho fica inseguro, mas ao mesmo tempo também deixa de receber um amor incondicional da mãe, porque a maioria do tempo ela está trabalhando, chega em casa cansada, tem que ainda organizar a casa e algumas vezes até desconta no próprio filho. Eu já ouvi N casos disso e o Conselho Tutelar tá aí na cidade que não me deixa mentir. Então, assim, como isso também impacta para o filho, para o desenvolvimento dele ao longo da vida, que tudo começou lá atrás com a ausência do pai. É uma questão seguinte, que me fez lembrar até uma fala de um amigo meu. Ele trabalhou comigo muitos anos nessa área de treinamento lá na cidade de Divinópolis. E ele diz o seguinte: independentemente de como que for o seu dia, eu lembro que a filha dele, na época ela tinha 5 para 6 anos, ele falava, independentemente do que aconteça com você no seu dia a dia, se o dia foi difícil, se foi um dia bom, o que foi que aconteceu, você tem que ter no mínimo 15% de energia para poder chegar em casa e dar a devida atenção, a escuta ativa, a conexão do olhar, que é de suma importância, porque o que nós vemos hoje em dia, essa questão da tela, né? Isso aí, gente, é buscar ali, se não tem as referências aqui fora do pai e da mãe, ou de pessoas para poder constituir essa rede de apoio, que é de suma importância para a construção da psique ali, do filho, da criança. Se não tem, o que vai acontecer? Vai acabar perdendo para as referências que muitas das vezes na internet não são boas referências. Então, fazer esse filtro é muito importante. Então, ou seja, isso impacta, causa dependência emocional, gera na criança culpa, gera medo, insegurança e, sobretudo, o que nós vemos aí é a ansiedade. A ansiedade é muito, né? Então, ocasiona esses diversos aspectos aí. Agora, muitas pessoas acham que é só na infância que o pai faz falta, né? Mas a gente percebe que ainda há adultos, ainda não, existem a maioria dos adultos que não tiveram pai, essa mácula, né? Que ao longo da vida não tiveram pai ali nas formaturas, não tiveram pai ali em momentos importantes, nos aniversários, nos natais e por aí vai. Então, como que fica também esse filho que na infância sofreu tudo isso e que não estava preparado para isso, porque ele estava na sua formação, até a fase adulta, até o ponto dele também se transformar no novo pai? Tem uma área dentro da psicologia, que é a análise transacional, e o precursor é o Eric Berne, que ele diz o seguinte, que a criança é o pai do adulto, a criança é o pai do homem. O que significa isso, né? É a base da análise transacional, que tudo aquilo que a criança ela viveu, né? Feridas, traumas, bloqueios emocionais, a questão da hermenêutica, significa que a interpretação que essa criança fez daquilo que aconteceu com ela vai ser fator determinante que vai acompanhá-la nas fases do desenvolvimento. Então a fase da criança, a pré-adolescência, a adolescência, até chegar na fase adulta, ou seja, o adulto que eu sou hoje é reflexo diretamente da criança que eu fui lá atrás, né? Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, principalmente na formação da base da minha personalidade. Que em tese, né, nós psicólogos, estudiosos do comportamento humano, de até os 7 anos de idade, ali, principalmente, essa fase ela é crucial, porque a criança é que nem uma esponja, ela acaba absorvendo tudo. E isso impacta diretamente essa formação da psique, da personalidade, diretamente como que isso vai acarretar ao longo da vida dela. Agora, hoje em dia, muitos homens não querem ter filhos, ou se vão ter aí até 1 ou 2. A gente está vendo que a tendência das famílias é reduzir cada vez mais. Tanto é que
Inúmeras casas estão à venda aí, pelo seu tamanho não conseguem ser vendidas, porque as pessoas não estão afim de ter uma casa com 12, 13, 15 cômodos, por aí vai. Sim. Na sua opinião, o que mudou do passado para agora em relação a essa vontade de ter filhos? No passado se tinha aí 12, 13 e muitas vezes sem condição de ter filho. Hoje nós temos bastante condição e não queremos ter filho. O que isso explica? Essa mudança assim, de paradigma no modelo das famílias, né? Então, ou seja, eu sou da década de 80, nasci em 1981 e a minha criação foi completamente diferente vamos colocar aqui, da do meu sobrinho, né, que agora nasceu aqui no ano de 2010. Então, ou seja, completamente diferente. Mas o que especificamente que mudou, né? Então, ou seja, é algo envolvendo muito o contexto social, econômico e também a questão cultural, digamos assim, né? Então, a gente pega, para responder essa pergunta, a gente faz 2 paralelos. Então, antigamente, a família tradicional, as famílias, como você disse, eram bem mais numerosas. E a estrutura familiar, ela tinha aquela estrutura familiar, o pai como provedor, a mãe como cuidando ali do lar, e as crianças, os filhos, eles iam para a rua, remete à minha própria história. Então, ou seja, a minha mãe sempre ela foi muito protetora, mas assim, foi sujeito, você vai lá para a rua, você vai brincar lá com seus coleguinhas e tudo, mas ela já ficava de olho aqui, né? Então, ou seja, atento, quando ela não estava sob o olhar dela, ela tinha pessoas, adultos aos quais ela podia confiar e tudo, ficava de olho ali para poder ver se eu não estava fazendo nada de errado, né? Então, ou seja, essa questão ali, e um outro ponto também que envolvia muito a questão da atribuição de valores no sentido do respeito à hierarquia. Então era uma raspada de garganta, o menino já compreendia já e tudo, falou, opa, então tem um pai e tem uma mãe ali, né? Raspou a garganta ali, opa, eu tô fazendo alguma coisa de errado, já ligava o estado de alerta. Ou então uma olhada bem dada ali, você já... Que a corrida de olho, né? Passinho, tinha olho de cima e embaixo, que tinha um raio-x ali, né? Hoje em dia isso já mudou demais. Um dia você tem uma atitude dessa, aí o pai e a mãe vai raspar a garganta, aí o menino vem e já questiona, né? Mãe, o que foi que aconteceu? Você tá passando mal? Você tá tossindo? O que é? Já não tem tanto isso. Hoje em dia o modelo das famílias, elas são bem menos numerosas, até mesmo por causa da dinâmica, né? A gente chama de, se o pai ou a mãe, eles não exercem essa função, então eles buscam modelos de famílias monoparentais, às vezes é criado por tio, pela tia, pelo avô, pela avó, por padrasto, a madrasta, enfim, né? E os filhos também, eles, hoje em dia está muito, digamos, a sociedade está muito mais fluida. Então, ou seja, antigamente eram os adultos que, na ausência dos pais, tinham aquela confiança. Hoje em dia não, hoje isso está muito fluido. Então não tem aqui aquela representação única apenas da figura hierárquica, mas esse modelo ele ficou mais fluido, mais disseminado, até mesmo com a questão da rede social, da internet. Hoje em dia o jovem vai lá, então todo tem acesso ali ao celular, ao notebook, a um ponto de internet. Então pega-se as demais referências e aquilo vai constituir na formação da identidade, do caráter, desses valores. Então hoje em dia está de fato assim, um pouco mais complexo no que tange a construção dessa questão da psique, e obviamente aí o pai e a mãe sabendo disso, aí já cria-se já, às vezes ainda uma maior responsabilidade no sentido de ter mais atenção para a orientação e a educação dos filhos. Até mesmo a criação, né? Os filhos que estão vindo aí hoje, eles estão meio que traumatizados porque lá atrás faltou muita coisa, pelo excesso de filhos que se tinha. Então hoje tem essa responsabilidade, tipo, o que eu não tinha, eu vou prover para o meu filho, mas automaticamente quando você provém tudo, dá tudo a tempo e a hora, você automaticamente está criando ali um ser humano fraco, que se ele tem tudo a tempo e a hora, o que ele vai correr atrás? Não é verdade? Exatamente. É o que a gente tem encontrado aí no dia a dia, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Porque se ele vai lá hoje com inúmeros acessos às coisas e tudo, a qualidade de vida ela mudou bastante. Mesmo que enfrentemos aí desafios, mas ou seja, hoje em dia existe muito mais possibilidade de se rentabilizar. Então, ou seja, o sistema hoje, o acesso, né, a mãe também saiu, né, então ela saiu daquele papel apenas de ser cuidadora e ela também foi para o mercado de trabalho. Então, ou seja, a renda, né, do pai, renda da mãe, tudo, então, ou seja, a questão per capita ela aumentou.
Agora, o cuidado é o seguinte, não é nem tanto em relação à questão financeira, sim, claro, é de suma importância, mas a questão mesmo de como que vai a responsabilidade um do outro para essa formação de cuidado, de atenção, de carinho, de amor, de afeto para com o filho, é de suma importância. É o que nós comentamos, essa questão do olhar. Substituir o olhar ali das telas, né, do brilho da tela do celular para o brilho do olhar dos pais, essa conexão mesmo. Olha, eu estou te vendo, você me vê e eu te vejo. Nós dois juntos estabelecemos essa conexão forte aqui entre nós. Ok, então Jefferson, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a paternidade. Bom, Jefferson, agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de pais, né? No campo psicológico, eu queria saber de você o seguinte: qual a idade ideal para ser pai? Ainda segundo o IBGE, a idade média, né, do brasileiro hoje, quando ele se torna pai, é os 25, 26 anos, 25 e 9 meses, né, pelo que eu vi na pesquisa. Sim. Então, como lidar com essas questões? Às vezes as pessoas querem ter filhos mais jovens, porém não está ainda com a carreira toda estruturada para, como a gente falou no bloco anterior, dar tudo a tempo e a hora. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também as pessoas que têm filho tardiamente, às vezes não tem mais aquele pique para dar conta da criança daquele jeito, né? Para brincar, para poder ir no pula-pula, no parque de exposições e por aí vai. Demanda uma energia maior. Então, como lidar com isso? Qual que é a idade ideal, se é que tem uma idade ideal para isso? Exato. Psicologicamente, a idade ideal, vamos colocar entre aspas aqui, né? Tende a ser, eu enumero 3 aspectos, sabe, Henrique e ouvintes. Que é, o primeiro nós já falamos, que é a questão da maturidade emocional. É de suma importância que esse ajuste da identidade, da responsabilidade, do papel da responsabilidade de ser pai, de exercer a paternidade, esteja muito bem alinhado internamente, o pai com ele mesmo. Segundo, uma estabilidade mínima, né? Porque tem as demandas ali da criança, então preparar a parte educacional, a questão da inserção dos esportes, tudo isso gera determinados custos, enfim, né? Então, ou seja, tem que haver esse planejamento que é muito importante. E terceiro, é claro, né, como nós dissemos aqui, a responsabilidade de poder criar um filho.
E tem um estudo da psicologia também que fala sobre os ciclos da psicogênese, que fala que a cada 7 anos o ser humano, né, isso é a vida de qualquer ser humano, ele tem uma mudança, não é? Na sua parte da psique, na parte das células, do corpo, né, da parte fisiológica, enfim. E segundo esse estudo, no 5º setênio, mais especificamente, nós chamamos de crise dos talentos ou crise de identidade, que ela oscila entre 30 a 33 anos. É onde o ser humano ele gera uma crise existencial entre eu tenho que ter condições, né, eu tenho que ter e o ser. Ou seja, essa fase aí, para o ser humano, mais especificamente assim, né, no caso a gente está falando que para o exercício da paternidade, é de suma importância se atentar a ela, porque até que ponto, qual que é o equilíbrio, qual que é a justa medida que nós encontramos aí entre eu tenho que trabalhar muito, ter, mas aí fica também faltando essa questão do ser, de dar atenção, de fazer essas orientações, até mesmo no campo emocional, mas também espiritual, dar esse direcionamento aí necessário, não apenas para o filho, mas também para a mãe, enfim. Então, ou seja, essa fase aí ela é muito importante, tem que se estar atento. E, ou seja, é uma questão de autopercepção, de conscientização. E tomar muito cuidado e tudo, porque tem que se encontrar esse equilíbrio. E assim, não tem um momento que vocês vão falar assim, é agora. Mas só que ficar atento às demandas que a vida exige, com a questão também dessa maturidade emocional, é de suma importância para que o exercício da paternidade ela seja mais leve, ela seja um pouco mais tranquila e seja feita, sobretudo, com amor, né? Isso é o principal. Bom, Jefferson, filhos de pais separados, como que deve ser essa relação, né? Da mãe, do genitor, desse filho também, porque a gente sabe que muitas vezes aquela relação amorosa não deu certo, porém a família que foi constituída dá certo, mesmo ali não morando junto. Então como que deve ser a relação? A relação ela deve ser a melhor possível. Quando eu falo a melhor possível, é porque é o que nós observamos aí, que isso acaba não acontecendo na prática. Então, ou seja, tem muitos pais que às vezes ali tudo decidem largar ali os seus lares, a recíproca também, né? Quando acontece da mãe, mas especificamente assim do pai, quando abandona, né? Tem um abandono ali parental, né? Larga ali toda a família. E aí acaba-se o quê? Ele deixando de ter uma compreensão maior, que é a seguinte, poxa, a partir do momento que eu decidi, consciente ou inconscientemente, de ser pai, mas ou seja, eu gerei um filho, é um vínculo que eu estabeleci com a mãe, com aquela pessoa ali, tudo com a companheira, né? Foi companheira, mas é a mãe, para o resto da vida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a relação ela tem que ser a mais amistosa e amigável possível. Porque há de concordar que o filho não pode pagar o pato. O filho não pode... ele não tem culpa, né? Não tem culpa. E o que a gente chama também na psicologia sistêmica, esse fenômeno, muitas das vezes, de triangulação. Porque o pai e a mãe, o processo de comunicação, ele fica ali comprometido, e ali eles colocam o filho para poder ficar intermediando nessa comunicação. Olha, vai lá e fala para o seu pai e tudo isso, vai lá e fala para sua mãe, e o menino fica ali no meio, sendo que falta essa maturidade emocional dos pais conseguirem fazer essa separação e eles conversarem e resolverem coisas a respeito ali do filho, a vida deles, né, porque ficou mal resolvida ali e tudo. Eles têm que buscar ajuda para poder resolver isso. Uma coisa, outra coisa. O filho não pode pagar por isso. Agora, uma questão que sempre ocorre também, que a gente vê sempre o pessoal do Conselho Tutelar falando, quem está aí também em relação à justiça familiar sempre fala que é alienação parental, que é quando a mãe ou o pai vão influenciar o filho ali, jogando um contra o outro, né? Então a gente vê nessa forma também que às vezes o próprio filho, ele pega as dores da mãe, mas ao mesmo tempo ele sente as dores do pai. Então como também lidar com isso, né? Aquele pai, aquela mãe que perceber essa situação, como é que deve se lidar com isso no aspecto psicológico da questão? A questão é sempre buscar as orientações devidas para poder buscar esse equilíbrio, sabe, Henrique?
Então, ou seja, a gente fala até mesmo no processo terapêutico também, tá? Porque envolve colo e couro. Então, ou seja, tem momentos que a gente deve pegar e tudo e compreender a situação tal como que ela é e trazer para o lado esquerdo do peito ali do coração, mas aqueles momentos também que não é assim, tem que o quê? Tem que ter a mão firme, tem que estabelecer limites. Ah, mas não tem mais. É estabelecer aqueles limites aí, porque se esse limite ele não é colocado pelos pais ali, ele vai receber esse limite fora da sociedade. Então é muito importante que os pais eles não outorguem essa responsabilidade que é deles para terceiros, ou para a escola, para quem quer que for. Que fique muito claro o papel de cada um no desenvolvimento, na formação da psique ali dessa criança. Agora, no último domingo a gente teve aí o Dia dos Pais e para muitas crianças isso acaba sendo, crianças e adultos também, isso acaba sendo um pouco traumatizante, porque aquela criança que não teve o seu pai, ela acaba também se sentindo constrangida, porque chega e fala assim, cadê seu pai, né? Mas ao mesmo tempo também é um dia de se celebrar quem é aquele pai presente, que está ali exercendo realmente a sua função sistêmica. Então, como que você vê essas datas comemorativas? Do mesmo jeito também que tem dia dos avós, das mães e por aí vai, só que mãe e pai é uma questão mais intensa, né? Porque está ali também no dia a dia. Sim. Então, como que você percebe essas datas e automaticamente, quando você enaltece, né? Você enaltece ali o pai e também você acaba prejudicando a psique do filho que não tem aquele pai presente. É uma pergunta, assim, tanto quanto desafiadora, porque parte muito da questão da interpretação que esse filho, essa criança vai fazer. E para poder responder essa pergunta, eu vou trazer aqui uma analogia, uma história, para poder compartilhar com vocês. Conta a história de uma família dessas de vulnerabilidade social, de que o pai e a mãe ali, tudo, tinham ali 2 filhos gêmeos. E ali a mãe prostituta, a mãe assim, sofreu diversos traumas, abusos na infância, e o pai alcoólatra, enfim, uma série de promíscuo sexualmente, enfim. Eles, dentro da compreensão deles, eles educaram esses filhos, eles passaram pelas fases de desenvolvimento e chegaram na fase adulta. Chegando na fase adulta, um dos filhos se tornou um médico cirurgião extremamente renomado, reconhecido internacionalmente. E esse outro filho se tornou um presidiário de alta periculosidade. E essa história chamou a atenção de um repórter, como você, Henrique, né, um estudioso aí da área da comunicação, chamou a atenção de um repórter e ele quis investigar mais a fundo sobre isso. E ele foi, né, pegou ali os seus aparelhos e tudo e foi, né, até o presidiário, perguntou para ele. Falei, senhora, mas a que você atribui, por que aconteceu que você matou inúmeras pessoas e tudo, a quem você atribui essa responsabilidade? E ele respondeu, mas também com o pai e a mãe que eu tinha, quem que você queria que eu me tornasse? Pai alcoólatra, mãe prostituta, olha só, não é? E aí ele foi, registrou tudo aquilo, fechou ali a sua pasta, o material, pegou o avião, foi até o outro lado do mundo e encontrar com outro irmão, médico cirurgião altamente renomado. E fez a mesma pergunta, mas doutor, você é reconhecido internacionalmente, a sua exímia habilidade de fazer ali as cirurgias, com toda a precisão e tudo, a que você deve esse seu perfeccionismo, assim, milimetricamente, todas as suas cirurgias, a que você atribui essa sua habilidade? E ele respondeu, mas também com o pai alcoólatra, a mãe prostituta, quem é que eu tinha? As referências que eu tinha, quem que você queria que eu me tornasse? Eu teria que tornar alguém diferentemente, até mesmo como uma forma de homenageá-los. Moral da história, né? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Ou seja, você pode ter tido um pai amoroso, um pai presente, ou você pode ter tido um pai ausente e totalmente distante de você. Mas aí agora o recado para os filhos é o seguinte, né? Ele vai passar pela fase do desenvolvimento. Mas aí o que acontece? É procurar olhar para a própria história de vida e assumir essa autorresponsabilidade para poder o quê? A vida ela é para poder ser vivida. Então, muitos às vezes ficam com essa preso
ao que poderia ter dado certo, aqui não poderia, e acaba, né, uma data. Só o simples fato de o pai ter gerado ali a vida, a mãe ter dado a luz, já é motivo de gratidão. Ah, mas porque você não conhece a minha história, assim, meu pai foi isso, aquilo, outro e tudo. Gente, ok, não importa. O que importa é o quê? Que essa gratidão de ter dado a vida. Agora, o restante, esses ajustes, vai ser com o decorrer do tempo, buscando ajuda profissional, essas orientações, para poder, de fato mesmo, fazer esses ajustes aí na vida. Ok, Jefferson, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho até a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a paternidade. Bom, Jefferson, nesse último bloco, então, vamos falar então para quem quer ser pai, né? Quem deseja ser pai, como que deve ser a preparação? Primeiro, mental, física e, claro, né, financeira, para você receber aquele novo indivíduo ali que vai fazer parte da sua vida para a vida toda. Sim. Preparar-se para poder ser pai é mais do que juntar dinheiro, né, gente? É ter essa, como você bem mesmo disse, né, Henrique, essa estabilidade emocional, essa segurança material e, sobretudo, essa presença afetiva, ela é de suma importância. Porque muitos pais, às vezes, compreendem o seguinte: olha, eu sou provedor, eu não estou deixando faltar nada em casa,
E hoje em dia isso mudou, as dinâmicas, né? Então, nós comentamos sobre isso aqui, fazendo aquele paralelo do modelo da família tradicional, da família agora atual, né? Então, ou seja, o pai ele tem que ser o provedor, sim, né? Hoje a mãe também está ocupando esse papel também de trazer recursos para dentro de casa, claro, também tudo. Agora, essa parte afetiva ela é muito importante, porque o pai é aquele que impulsiona o filho para frente, falamos sobre isso aqui anteriormente, e a criança ela precisa, o filho precisa sentir esse apoio emocional. Eu falei, poxa, quando eu tenho os desafios lá na vida, quem que ele vai buscar? O protetor, é o pai. Para o pai estar atento às necessidades ali, poder ter uma escuta ativa, e aí depois falei, olha meu filho, e dar as orientações devidas e tudo para ele poder sentir que ele, além de ser amado, que ele também se sinta protegido. Agora, quem tem algum tipo de trauma, né? Como ressignificar isso? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acabam levando aquilo ali a vida inteira, remoe aquilo, né? Leva aquilo para convivência também com a esposa, ou então dentro do trabalho, traz aquela mácula consigo. Então, qual que deve ser o caminho das pedras para começar a ressignificar? É começar a se autoconhecer, porque a gente sabe que quando a gente fala de mulher, as mulheres se cuidam muito mais, independentemente se é saúde mental ou se é saúde física, né, e espiritual. Já o homem é um trabalho absoluto, você levar no médico, você levar no psicólogo, fazer ele entender que ele precisa ressignificar suas questões psicológicas, porque vem muito dessa questão do machismo, né? Sim. Como assim, você não está dando conta do seu inconsciente, você está fraco. Isso. Então falar que o homem está fraco para ele é, nossa, assim, é terrível. Mas cuidar de si não é fraqueza, e sim prevenção para que você não prejudique você mesmo e o próximo. Então como ressignificar esses traumas que lá atrás foram adquiridos? Muito bem colocado por você, Henrique. Eu observo isso até mesmo na minha prática clínica. Já desde 2008 eu já atendo assim, e a grande maioria dos meus pacientes são mulheres, porque é exatamente isso que você colocou, esse desafio do homem, de ele poder acreditar que ele pode ser vulnerável. Então, ou seja, e no campo da psique, na parte emocional, é exatamente o contrário, porque é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então, você homem, você não precisa se colocar como o papel do super-homem. E você também, mulher e tudo, né? Você precisa se colocar no papel da Mulher Maravilha. Compreenda o primeiro passo é ter a humildade. Ter a humildade de poder aceitar essa ajuda, de querer ser ajudado. Já dizia o filósofo estoico Sêneca, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, ou seja, não tem como, não é? A pessoa ela querer ser ajudada se ela não der a priori esse primeiro passo. Então, ou seja, eu aceito que eu sou vulnerável, eu preciso de ajuda. Aí sim começa toda a caminhada, todo o processo que processos terapêuticos, treinamentos, né, participar e tudo para poder a pessoa ela conseguir curar dessas feridas, desses traumas, trabalhar até mesmo essa parte inconsciente, voltar, mas eu não gosto de mexer no meu passado. O passado ele não é a nossa residência, ele é a nossa referência. Não tem como a gente negar o passado, mas é olhar para o passado ressignificando, ou seja, atribuindo um novo significado àquilo que me aconteceu, para que eu possa ter a coragem de, uma analogia, né? Tirar a sujeira debaixo do tapete, eu querer olhar para isso, ter a coragem de olhar para isso e para depois o quê? E poder me reconstituindo de dentro para fora, para eu poder o quê? Ser o mais saudável e equilibrado emocionalmente, mentalmente falando, para que eu possa dar o meu melhor, porque a gente só doa aquilo que a gente tem, dar o meu melhor para o meu filho e para o melhor de mim para as pessoas que estão à minha volta. Bom, e agora a gente vai falar de adoção. Jefferson, muitos pais querem ter filhos, mas às vezes por algum motivo a esposa não pode ter, ou então ele quer ser um pai solo, né? Então hoje em dia tem muitas essas questões. Como também ressignificar essa questão, porque a gente sabe que o vínculo sanguíneo é muito forte, tanto que muita gente fala assim, eu não vou adotar porque eu não sei que tipo de sangue que vai vir, a gente ainda escuta isso aí na praça, né? Verdade. Então assim, não sei que tipo de sangue que vai vir, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que o carinho, o amor, a consideração podem vencer qualquer obstáculo que apareça pela frente. Então como também lidar com a paternidade adotiva? Quando
a gente fala o seguinte, né? Existem homens com H minúsculo e homens com H maiúsculo, né? Eu vejo isso como um ato de nobreza por parte do pai, tudo porque é o pai com H maiúsculo, ou seja, ele assumiu um papel que não necessariamente era dele, mas ele decidiu exercer essa paternidade. E aí o que acontece? Tem aquele ditado que diz o seguinte, o pai não é aquele que dá a luz, mas é aquele que cria. Então, quantos filhos que tem aí, tudo que o pai teve abandono parental, mas o filho, ele é criado por uma pessoa e tudo que supre ele de todas as formas, desde a questão do prover financeiramente, da atenção, do carinho, do afeto, corrige quando precisa de corrigir, puxa a orelha quando tem que puxar, mas também fica atento a suprir essas questões emocionais e tudo. Esse é o verdadeiro pai legítimo. E é claro que quando o filho ele vai crescendo, vai passando por essas fases do desenvolvimento, eu já vi né, alguns casos também, que o filho ele cresce com essa falta. Mas no sentido não de que vai negar essa paternidade adotiva, mas no sentido de reconhecer o pai biológico para poder suprir essa falta que é atrelada até ao inconsciente. E até um filme, né, que eu quero deixar como indicação aqui, que é o Lion, que ele retrata um pouco dessa experiência aí, tudo, do filho que sentiu tanto essa falta, ele foi em busca da família biológica para poder fazer esse resgate das suas raízes com o objetivo de fortalecer a sua psique. Agora, nosso tempo está acabando, qual que é o seu recado aí para aquelas pessoas que têm alguma questão com o pai, ou então para os próprios pais do passado, que hoje são avós ou bisavós, com os pais do presente e para os pais do futuro que estão se preparando aí para ter seu primeiro filho? Olha, independentemente passado, presente e do futuro, tem coisas que são atemporais e elas são baseadas em virtudes e valores muito fortes. E eu destaco que eu falo que é os 5 P's que o pai ele precisa de buscar introjetar isso no seu papel, né, do exercício da paternidade. O primeiro P é ser parceiro. Então, ou seja, ser parceiro em primeira instância, antes de vir o filho, ele tomou a decisão ali de assumir um matrimônio, ou seja, do companheirismo entre ele e a esposa. Então, é ser parceiro. E, consequentemente, serem parceiros ali dos filhos para poder estar fazendo esse acompanhamento. O outro P é ser provedor. Então, da biologia, da natureza do homem, do exercício dessa paternidade, de ser o primeiro a colocar o pé para fora de casa, né, para poder suprir essas necessidades financeiras, né, da família. Então, isso aí não tem como ser otorgado. Hoje em dia pode ser dividido, claro que é dividido, mas a responsabilidade maior sim é do pai de ser esse provedor. O outro P é ser protetor. Então, é muito importante que o homem ele esteja ali à frente, tudo para poder proteger a sua esposa, para proteger o seu filho, trazendo para eles essa segurança, né, de que tudo vai dar certo e ele deve assumir esse papel. O quarto P é ser paciente, que é a ciência da paz. Independentemente daquilo que aconteça e tudo, o pai deve trazer essa tranquilidade emocional, né, trazendo essa segurança para a mãe e para o filho. Olha, nós estamos passando por desafios, mas calma, tudo vai passar. É apenas por trás da tempestade vem a bonança. E por último, P é a perseverança, que é a junção de outras 2 palavras, que é a persistência e a esperança. Nada na vida supera a persistência. Faça das adversidades as molas propulsoras do seu sucesso. E junto com essa persistência que há a esperança. Olhar para o futuro de maneira positiva, acreditando que se você como pai, se você dá o primeiro passo, Deus virá e vai colocar o chão e que vai dar tudo certo. Ok, então Jefferson, muitíssimo obrigado. Quem quiser saber mais informações ou querer te contatar, como pode fazer? Tem o meu número, né, do meu WhatsApp, 37999176800. Repetindo, 37999176800. Eu falo WhatsApp porque, como a vida é muito corrida, muitos compromissos e tudo, pode me adicionar no número do WhatsApp, deixa ali uma mensagem, deixa um áudio,
que terei maior prazer e maior satisfação naquele tempo ali de responder as demandas e até mesmo, né? Seja lá no consultório, seja na área de treinamento, seja o que for, estamos aí para poder exercer a nossa missão, que é colaborar aí para o desenvolvimento aí do ser humano. Tá certo, então, Jefferson, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação também neste número e saiba quais são as condições para você ter a sua marca aqui com a gente. Bom, e se você está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, vai lá, siga a gente, acompanhe os bastidores do nosso programa e sempre também mande sua sugestão de pauta através do nosso direct. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será sempre avisado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!